Abra a tua Bíblia no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 6. Hoje vamos falar de ansiedade, à luz da palavra de Deus. Vamos ler o versículo 25 somente, mas vamos tratar de mais textos nesse ponto de Mateus. Mateus capítulo 6, versículo 25. Diz assim a palavra de Deus: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Vamos falar com Deus. Pai querido, mais uma vez nós lemos uma porção das Sagradas Escrituras aqui nessa manhã. E mais uma vez nós clamamos pela atuação do Espírito Santo, nos fazendo entender. Se o Espírito Santo não operar em nós nesse momento com a iluminação, nós passaremos os próximos momentos em vão aqui nesse lugar. Mas que não seja assim, ó Deus. Que mesmo considerando todas as minhas dificuldades, todas as minhas limitações, a tua igreja ouça mais uma vez a tua voz nessa manhã. Que sejamos edificados com a tua palavra, que sejamos confrontados, mas consolados também com a tua palavra. Haja poderosamente entre nós, através da tua palavra, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos conhecem já esse texto, na verdade esse trecho de Mateus, capítulo 6, é um trecho só, que começa do capítulo 5 e até o final do capítulo 7. São 3 capítulos que compreendem o Sermão do Monte. O Sermão do Monte foi o momento em que nós consideramos que o Senhor lançou os fundamentos, os alicerces de nossa vida cristã prática. A vida cristã não pode ser só teórica, de ouvir bons sermões, de ler bons livros e não praticar nada do que a gente ouve ou ler. A vida cristã, ela é prática, e Jesus ensinou muita coisa aqui no Sermão do Monte. Infelizmente, muitos resumem o Sermão do Monte apenas às bem-aventuranças. Pode perceber, normalmente, quando você vê um anúncio de um livro, de uma série de mensagens sobre os Sermões do Monte, eles se resumem às bem-aventuranças, que é o que abre o Sermão do Monte. É importantíssimo. Mas o Sermão do Monte é muito mais do que as bem-aventuranças. Nesse momento do sermão, Jesus estava tratando de um aspecto da vida cristã, que é justamente o testemunho que o cristão dá quando lida com o dinheiro. Qual é a importância, qual é o valor do dinheiro na vida do cristão e como o cristão precisa viver a sua vida cristã em relação ao dinheiro. O que o dinheiro representa para o verdadeiro discípulo de Jesus? É o que Jesus está respondendo nesse trecho. Mas antes de entrarmos no texto de hoje, veremos, irmãos, que antes de tratar de ansiedade, que o assunto vai ser esse, vai ser ansiedade, Jesus deu 2 ordens que são extremamente fáceis de entender, difíceis de engolir, difíceis de pôr em prática. 2 ordens de Jesus que nos deixam, no mínimo, desconcertados. Em primeiro lugar, no versículo 19, desse mesmo capítulo, Jesus disse o seguinte: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. A primeira ordem. Olhe para mim, é fácil de entender isso? Precisa explicar o que Jesus estava querendo dizer? É fácil entender, mas é difícil a gente colocar em prática. Jesus não estava dizendo que nós não podemos ter uma caderneta de poupança, uma aplicação. Jesus não estava nos proibindo de fazer uma previdência, de organizar a nossa vida de forma a planejar o futuro. Não é isso que Jesus está proibindo aqui nesse trecho. Nosso Senhor estava denunciando somente o materialismo que escraviza corações.
Acumular tesouro na terra é juntar muito mais riqueza do que é necessário para você viver de forma digna e despreocupada. Isso é acumular tesouro na terra. É usar as riquezas somente para o nosso próprio proveito. Acumular tesouro na terra é depositar nas riquezas nossa esperança de felicidade. Acumular tesouro na terra é viver como se houvesse apenas essa vida e preocupados apenas com essa vida. Isso é acumular tesouro na terra. Acumular tesouro na terra é perder a noção do que é básico, do que é fundamental, do que é suficiente, do que é bênção, e cair numa corrida frenética para acumular dinheiro e recurso e bens. Para acumular tesouro na terra, ou para incidir no que Jesus está dizendo aqui, para afligir esse mandamento de Jesus, para desobedecer essa ordem de Jesus, não precisa se tornar alguém como o tio Patinhas, dos quadrinhos animados. Você que é novo, você não vai lembrar, não. Se você lembrar, já está denunciando a sua idade. Você conhece o tio Patinhas? Não, nem eu. Eu ouvi dizer que era um personagem que tinha um cofre gigante, cheio de moeda. E ele era assim, não é verdade? Os sobrinhos queriam dinheiro e ninguém arrancava uma moeda do tio Patinhas. A gente pensa que acumular tesouro na terra é aquela pessoa que já é rica e cada vez está envolvida em corrupção, em roubalheira, para enriquecer cada vez mais. Jesus não está denunciando somente esse tipo de gente insaciável, não. Jesus está denunciando todo tipo de gente que põe nos tesouros da terra sua esperança de felicidade. Quer ver como agora pega todo mundo? Está falando aquele tipo de gente que é feliz no início do mês. Passou do dia 15, entra em um mar de infelicidade, de desarmonia, de tristeza, de aborrecimento, capaz de mudar o próprio humor. É quando nós, sem perceber, já colocamos o dinheiro na posição de Deus, e é o dinheiro quem vai definir o nosso humor dentro de casa. Não é só os ricos, os milionários. Mas essa foi foi somente a primeira ordem de Jesus. A segunda ordem, que é fácil de entender também, é o versículo 20. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Ou seja, Jesus não está ensinando com isso de que há possibilidade de você fazer um depósito nos céus, acumular um tipo de riqueza humana lá nos céus. Não. Jesus está apenas nos ensinando que nós devemos mudar o nosso olhar. E ao invés de depositarmos toda a nossa esperança de felicidade aqui nesse mundo, nós devemos lembrar que nosso futuro, nosso objetivo é a eternidade. É para lá que devemos nos preocupar em primeiro lugar. Não significa que não devemos nos ocupar, planejar e projetar a vida aqui, desse lado da eternidade. Mas significa que você pode planejar, projetar, se organizar, fazer uma previdência, uma poupança, aqui, desse lado da eternidade, mas sem perder de vista de que a sua vida aqui vai acabar. E você tem uma eternidade do outro lado. É sobre essa vida. Essa deve ser sua primeira e maior preocupação, não a sua vida terrena. Por isso que Jesus diz: ajuntai tesouro no céu. Segundo Jesus, devemos ter cuidado para que o dinheiro não se transforme em um Deus em nossa vida. E esse é um risco que todos os homens da história correram. Jesus usou a metáfora da idolatria para denunciar a forma que muitos lidam com dinheiro. Versículo 24 agora. Ninguém pode servir a dois senhores. Jesus quem chamou o dinheiro de senhor. Ninguém pode servir a dois senhores,
Porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Observe como isso aqui é muito sério. Jesus tratou as riquezas como um possível Deus, um possível ídolo. Jesus sabia que já havia pessoas em seus dias, iguais a muitos em nossos dias, que não consideram o dinheiro apenas algo bom, que lhe traz dignidade, lhe traz prazer, lhe traz um bem-estar. Não. Mas muitos consideram o dinheiro a principal locomotiva de sua vida. Sem ela, ninguém anda. No lugar de considerar o dinheiro como sendo um bem dado por Deus, dinheiro nunca foi um problema. Dinheiro não é pecado, ter dinheiro não é pecado. O que a Bíblia denuncia é o amor ao dinheiro, não é verdade? Longe de mim tentar fazer uma teologia da pobreza aqui, porque também não é bíblico. Na história bíblica, a gente encontra Deus enriquecendo pessoas. Pessoas que em seus dias eram os mais ricos da terra, como Jó, como Abraão e outros mais. Mas a questão é quando a pessoa perde a noção de que o dinheiro deve lhe servir, e não ela servir ao dinheiro. Que o Senhor nos fornece bens e nos abençoa para viver de forma digna, para sustentar a nossa família, para acudir o necessitado, para ações de misericórdia, e assim o dinheiro é uma bênção em nossas mãos. Mas não quando ele se transforma num Deus ou em uma religião. Falamos isso porque para muitos o que irá definir o seu futuro é apenas, irmãos, guarde esse apenas. Para muitos o que irá definir o seu futuro é apenas a quantidade de tesouro que conseguirá acumular. Pensam que, se acumularem muito, a vida será completa. Se acumularem muito, tudo ficará em ordem. Se acumularem muito, terá uma família saudável. Se acumularem muito, os filhos serão felizes. E assim condicionam toda a sua existência ao volume de dinheiro que conseguirem juntar. Nós nos pegamos pensando assim de vez em quando. Fala a verdade. Quando a gente observa que a única preocupação que nós temos é se no futuro teremos mais ou menos dinheiro. Quando nós observamos que a única preocupação que nós temos é se nós iremos trabalhar, onde iremos nos desenvolver, se os nossos filhos terão bons salários no futuro. Preste atenção, de novo, não quero que você me entenda mal. Tudo isso é bom, tudo isso é necessário, mas eu não posso me preocupar somente com o futuro financeiro dos meus filhos, da minha família ou da minha vida. Há algo maior que deve vir em primeiro lugar, antes de todas as coisas, é em sua vida com Deus. Eu já citei aqui uma frase do pastor José Mabessa. Ele disse que há 0,001% do seu filho ser um jogador de futebol de sucesso. Há 0,00049% de chance do seu filho ser alguém famoso. Mas há 100% de chance de você e seu filho um dia estarem de pé diante de Deus para o juízo. Para o que nós estamos nos preparando e preparando nossos filhos mais? Aqui é uma questão de prioridade. Queridos, o que leva os homens a juntarem demasiadamente riquezas materiais e a darem ao dinheiro a posição suprema que deve ser dada somente a Deus, não é apenas a cobiça. É verdade que a cobiça, o amor ao dinheiro, está enraizado na alma humana, mas não é somente a cobiça que leva homens a darem ao dinheiro a posição, o status de divindade. Não é. Jesus nos ensina que um medo sincero
de faltar algo no futuro para nós ou para a nossa família, também pode nos levar a tratar o dinheiro como Deus. Veja como algo que começa de forma genuína, um medo. Qual é o pai? Qual é o pai que ficaria tranquilo com a possibilidade do filho passar necessidade no futuro? Nenhum pai decente, nenhuma mãe correta pensaria nisso. Mas o problema é que, segundo Jesus, esse medo, que é sincero, genuíno, natural, e espera-se que tenhamos esse tipo de preocupação, esse medo que começa de forma natural e compreensível, pode levar muitas pessoas a depositar sua confiança somente nos recursos dessa terra. Em vista disso que Jesus chamou seus discípulos a serem diferentes. Segundo Jesus, nós devemos dar testemunho ao mundo que nós confiamos no Senhor e não nas riquezas, ainda que as tenhamos. Segundo Jesus, nós precisamos mostrar, como filhos de Deus, de que a nossa verdadeira alegria, a nossa verdadeira esperança, nós confiamos completamente o nosso futuro em Deus e não em nós. Agora, como fazer isso? Jesus nos dá um caminho para nós construirmos esse tipo de vida, de testemunhar da confiança que nós temos no Senhor, de testemunhar que nós usamos as riquezas e não ela nos usa. Jesus nos deu um caminho para isso. E esse caminho é matando a ansiedade. Aí a gente entra no texto que nós lemos hoje. O texto que lemos hoje começa com outra ordem de Jesus, versículo 25. Por isso o quê? Em vista de tudo que ele falou anteriormente, em vista dele ter chamado o dinheiro de Senhor e ter denunciado a idolatria, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Irmãos, o que temos aqui não é um conselho de Jesus. O que temos aqui não é uma dica de Jesus. Mas o que temos aqui é uma ordem de Jesus. Não andeis ansiosos. É uma ordem. É um mandamento. Ansiosos aqui no sentido de estar demasiadamente preocupado com o seu futuro. Nesse ponto, a preocupação demasiada com o futuro não está sendo tratado como um transtorno. O que Jesus fez aqui foi definir a preocupação demasiada com o futuro como um pecado. É pecado. Segundo Jesus, é pecado andar ansioso, no sentido de viver em preocupação constante, com sofrimento antecipado em relação ao futuro, viver sentindo tanto medo de não ter provisão no futuro, ao ponto de perder a paz no presente. Segundo Jesus, isso é pecado. Nesse momento, Jesus usou 3 exemplos que para nós parecem estranhos, pois são exemplos extremamente básicos. Jesus usou a figura da comida, da água e da roupa. Parece absurdo para a gente, né? Quem de nós está realmente preocupado se terá roupa daqui a alguns anos? Não é possível. Roupa a gente vai ter, né? Pode até ser uma roupa mais simples, não é verdade? E água? Quem está realmente preocupado? Quem está conseguindo dormir? Porque não estou falando quando falta água lá no seu bairro, não. Estou falando que faltar água no futuro. Quem perdeu o sono já por causa disso? Comida. Pode não ter tudo que a gente quer, mas pelo amor de Deus, né? Queridos, Jesus citou roupa, comida e água, pois apesar de serem elementos muito comuns hoje em dia, nos dias de Jesus eram elementos muito difíceis. Roupa não era fácil. Para você ter noção, era comum cada cidadão ter duas mudas de roupa. 2 mudas de roupa. Os ricos tinham 5. Você ia tirar onda lá, não ia? Você ia abrir seu guarda-roupa assim, ó.
Os ricos tinham 5 roupas. Você lembra que nós passamos quando a gente passou pela parábola do grande banquete, que na história do grande banquete é o dono da festa que providencia roupa de festa para os convidados? Porque ninguém tinha condições de comprar roupa de festa. Hoje, quando alguém vem convidar a gente para uma festa, para ser padrinho, a gente fica até, rapaz, vai ser difícil esse negócio. Padrinho, madrinha, o filho vai ser pajem, não sei o quê. Antigamente era o dono da festa, e eu acho que deveria voltar esse costume. O dono da festa bancar a roupa também. Roupa não era fácil. Água, nem precisa dizer, não havia água em abundância em lugar nenhum no Oriente Próximo. Comida também não tinha nem variedade nem abundância. Tudo muito. Essa história de comida em abundância, hoje, mesmo quem come mal, come bem, comparado às pessoas do primeiro século. Então Jesus não estava citando elementos básicos demais. Jesus estava citando elementos fundamentais para a vida. Elementos sem os quais as pessoas não viveriam sem roupa, sem comida e sem água. E viviam sempre sob sério risco de faltar roupa, comida e água. Aí Jesus está chegando para essas pessoas e está falando: vocês estão preocupados com isso? Pense em algo que para você é importante demais, sem o qual você não vive. Pensa agora em algo. É como se Jesus estivesse citando isso que você pensou. E falando: você está preocupado com isso? Você ansioso com isso, segundo Jesus, é pecado. Jesus ensinou aos discípulos que viver preocupado com roupa, comida, bebida nos seus dias, ou com qualquer outra questão fundamental dos nossos dias, é no mínimo incoerência. Jesus denunciou uma incoerência aqui nesse pecado. Isso porque, irmãos, o que é infinitamente mais importante que roupa, comida e bebida, os discípulos já tinham. Versículo 25 ainda. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? Ou seja, vocês estão preocupados demais com algo e vocês esquecem que o que é mais importante do que isso que vocês desejam, vocês já têm. O corpo, a vida. Seguindo, Jesus ensinou a razão pela qual não precisamos nos preocupar. Aqui, irmãos, vem o segredo. Se você quer um segredo para vencer a sua ansiedade, Jesus nos deu esse segredo. Há um motivo, há uma razão pela qual não precisamos nos preocupar demasiadamente com o futuro. E não é porque temos uma poupança, não é porque nós temos um plano, não é porque nós confiamos nos homens dessa terra, não é porque nós somos estrategistas, não é porque nós estamos estudando muito para o concurso público, nada disso. Segundo Jesus, nós não precisamos nos preocupar demasiadamente com o futuro, porque nós, Jesus está falando para os seus discípulos, não é para todo mundo de forma indiscriminada. Jesus está falando para os seus discípulos: nós temos um Pai. Quem tem um Pai da forma que nós temos, não precisa se preocupar com o futuro. Foi o que Jesus falou, versículo 26. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, valeis de vós mais do que as aves? Jesus usa a analogia das aves, mas para lembrar os seus discípulos que eles não eram órfãos nessa terra, de que eles não estavam peregrinando sozinhos aqui na humanidade, de que nós não fomos colocados na humanidade e Deus não disse para a gente: agora se vira. Isso não existe para o cristão. Jesus está falando o seguinte: não há possibilidade de um verdadeiro cristão viver em ansiedade. Por quê? Porque nós temos um Pai, e não é um Pai qualquer, não é um Pai humano, não é um Pai de carne e osso. Meus filhos podem se desesperar, porque eu sou um pai completamente falho, como você é um pai, uma mãe cheia de falha, mas não é de nós que Jesus estava se referindo. Jesus falou que há um Pai no céu,
que Jesus está dizendo, o que Jesus está dizendo aqui, irmãos, é que Deus Pai, Ele que cuida dos pássaros com tanto carinho, ao ponto de não lhes faltar nada, Ele cuidará melhor ainda dos seus filhos. Por isso que Jesus pergunta: não valeis vós mais do que as aves? Mais do que as aves? Deixa eu abrir um parênteses aqui, só aproveitando o gancho. O melhor dos animais não tem mais valor do que o pior dos homens. Os homens detêm ainda parte da imagem de Deus e foram criados à imagem e semelhança de Deus. O que nós chamamos de imago Dei, a imagem de Deus. Os animais são ótimos, fofinhos, lindos, mas não têm a imagem de Deus. Sequer são eternos. Jesus está nos ensinando aqui que não se preocupe. O Deus que cuida dos animais vai cuidar de vocês também, porque vocês são mais valiosos para Deus do que os animais. Nosso Pai, que não deixa faltar nada às aves do céu, e se Ele não deixa faltar nada para as aves do céu, para os peixes do mar, para os animais do campo, como Ele poderia esquecer de um de seus filhos? Sem chance. Sem chance. Ainda nos fazendo olhar para a criação, Jesus fez uma segunda comparação. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. A lição de Jesus aqui é bem simples. Mesmo com toda a riqueza que Salomão tinha como rei, ele não conseguiu se vestir melhor do que os lírios do campo, que quem veste é o Senhor. Nem todo o dinheiro de Salomão foi capaz de deixá-lo mais bonito que os lírios do campo, que não tinham dinheiro nenhum. É óbvio que tem gente que pode pegar esse trecho das Sagradas Escrituras para viver uma vida desordenada. Pessoas que não são dadas ao trabalho, à labuta, à organização, tentam pegar esse trecho para fundamentar a sua vida desordenada. Não é isso que Jesus está dizendo, de forma nenhuma. A teologia do trabalho é expressamente anunciada por toda a Bíblia. Por toda a Bíblia nós entendemos que o trabalho é uma bênção de Deus. Apóstolo Paulo chegou a dizer o seguinte: quem não trabalha não deve comer. Foi Paulo que escreveu isso. Então o que Jesus está nos ensinando é ter uma vida ordenada, é planejar o futuro, fazer previdência, fazer aplicação, se organizar, lutar por uma boa vaga, um concurso público, ir para a faculdade, planejar a sua vida, se desenvolver a sua vida, mas não depositar nisso a sua esperança de felicidade. Porque isso tudo pode ruir de uma hora para outra. Ou isso tudo pode simplesmente não acontecer. Aí Jesus dá esse exemplo aqui. O que não significa que não devamos trabalhar, como eu já disse. O que significa que nós devemos é confiar em Jesus. Confiar em nosso Pai. Jesus chegou nesse momento da metáfora à mesma conclusão de antes, no versículo 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Olha que maravilha. Eu acho interessante Jesus classificá-los como um homem de pequena fé. Olha, está falando de Pedro, Tiago, João. O que ele falaria da gente, não é verdade? Mas preste atenção, não precisa ser grande, um grande homem, uma fé gigante, para ser acolhido e cuidado por Deus. Gente simples, que basta confiar, depositar sua confiança no Senhor, é acolhida e cuidada por Deus. Jesus estava levando, irmãos, seus discípulos a considerarem o eterno poder do Deus Criador,
que não é apenas criador, mas também é sustentador de todas as coisas. A lição aqui é a seguinte: o Deus que criou a natureza e sustenta a natureza, o Deus que criou a terra e sustenta a terra, o Deus que criou o universo e sustenta o universo, esse Deus não terá dificuldade alguma de garantir o bem-estar, a saúde, a alegria tua e da tua família. Seguindo, Jesus disse que nossa preocupação não tem poder nem eficácia. Uma denúncia séria. Por que não podemos nos preocupar tanto assim? Porque não podemos dar vazão à ansiedade, porque a ansiedade não pode nada. Ela não ajuda em nada. Olha o que diz o versículo 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado sequer ao curso da sua vida? Irmãos, um côvado é o equivalente a mais ou menos 50 centímetros, meio metro. O que Jesus está dizendo é o seguinte: quem é de vós que, por mais ansioso que esteja, vai caminhar meio metro a mais do que já está estipulado por Deus para a sua história? Como que a ansiedade pode te ajudar nesse sentido? Em nada. Jesus está dizendo o seguinte: vocês estão preocupados à toa. Por maior que seja a tua ansiedade, ela é incapaz de mudar um único detalhe, um único centímetro da sua trajetória. A seguir, irmãos, Jesus nos explicou por que a ansiedade é pecado. Por quê? Versículo 31 e 32. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: o que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Os gentios. Você consegue perceber a seriedade dessa palavra de Jesus? Gentio, nesse contexto, era todo aquele fora de Israel que não tinha aliança com Deus. Gentio era um incrédulo que sequer conhecia o Senhor. Era aqueles povos que não eram aliançados com Deus de Israel. É o que a Bíblia chama de gentio. Então, segundo Jesus, se preocupar demasiadamente com o futuro, viver inquieto, viver sem paz, viver ansioso é pecado, porque é falta de confiança de Deus, é coisa de incrédulo, é coisa de gente que não tem um Pai Celestial. Por isso é um péssimo testemunho. Eram os gentios nos tempos de Jesus, que viviam como se Deus não existisse. E viver como se não existisse um Pai amoroso que zela por nós é desesperador, irmãos. Pois na cabeça de uma pessoa assim, ela mesma deve providenciar cada detalhe do seu futuro. É exatamente assim que nós nos comportamos quando estamos ansiosos. Quando estamos ansiosos, teimamos em tomar as rédeas de nossa vida, tirar o governo das mãos de Deus. É insanidade isso. Jesus está falando: os filhos de Deus não vivem assim. Quem vive assim são aqueles que não conhecem o Senhor. Imagina, aquele que não conhece a Deus, de fato é desesperador. É desesperador a pessoa acreditar que ela é quem deve providenciar tudo para a sua vida, que o seu futuro depende de si mesma. Quando a Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem, não está falando que maldito é o homem que confia no outro homem, não. Está falando que maldito é o homem que confia em si mesmo. Maldito é o homem que confia no homem e faz da força do seu braço o seu Deus. Os gentios vivem assim, confiando nas forças dos próprios braços, ansiosos porque tem sobre eles o peso de fazer a vida dar certo. Qual é o problema? O problema é que ninguém tem poder para isso. Você não consegue garantir o seu futuro, por melhor que você seja, por mais organizado que você seja,
Por mais aplicado que você seja, você não consegue garantir o seu futuro. De uma hora para outra. De uma hora para outra, tudo vem à ruína, tudo cai. Eu era criança quando eu vi o desespero de algumas pessoas. Quando o presidente Fernando Collor de Mello anunciou o confisco da poupança. No nosso contexto, ninguém tinha com o que se preocupar. Mas a gente conhecia pessoas que suicidaram. Que tudo que tinha na vida estava guardada. Aí veio o governo e confiscou tudo. Você não pode mais mexer, esse dinheiro não é teu, é meu. Um dia eu te devolvo. Para quem não sabe, foi isso que aconteceu. Pessoas que estavam a ponto de realizar um grande sonho. Comprar uma casa própria, realizar uma viagem, um casamento dos filhos. Pessoas que estavam às vésperas de usar aquele recurso, não puderam usar. A classe média, então, foi devastada de uma hora para outra. Porque são fatores que fogem do nosso controle. Você não tem como garantir nada, nem da manhã, nem de hoje à noite. Eu sei que estarei vivo, eu não posso garantir que estarei vivo hoje à noite. Nem eu e nem você. Quanto mais o seu futuro, o futuro de sua família, o futuro de seus filhos. Aí Jesus está dizendo que quem vive como se pudesse garantir são os gentios. Quem não sabe que há um Pai no céu. Eles vivem assim. E eles se desesperam por causa disso. Pois bem, o pecado foi denunciado. Mas graças a Deus, as palavras de Jesus não servem apenas para nos acusar. Depois de apontar o pecado, Jesus ofereceu o caminho da graça, irmãos. O caminho do escape. Como vencer a ansiedade? O que precisamos saber? Jesus nos dá essa resposta, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Perceba aqui, Jesus não falou buscai somente. Falou buscai em primeiro lugar. Dê prioridade. Acima de tudo, antes de qualquer coisa, o reino de Jesus. Estabelecer Jesus como o governador da sua vida. Buscai a justiça de Jesus. E todas as coisas Ele vai cuidar de nós. O que Jesus está nos ensinando é que quando Deus for nosso maior prazer, quando o maior esforço de nossa vida for para viver para Deus e fazer a vontade de Deus, então podemos descansar, porque Ele cuidará de nós. Mas buscar o reino de Deus, irmão, significa muita coisa. Buscar o reino de Deus começa com oração, é verdade, mas é uma busca, é uma oração incessante. Como que nós buscamos o reino de Deus? Nós temos aqui dois textos bíblicos importantes, o irmão não precisa abrir, eu vou ler para vocês, você pode anotar. O primeiro exemplo está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. 1 Pedro 5, 7 diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É oração, não é? É lançando nas mãos do Senhor tudo aquilo que está afligindo o nosso coração. Filipenses 4, 6 diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica. Paulo é mais claro ainda. No lugar da ansiedade, troca a ansiedade por oração. Spurgeon vai citar isso mais à frente. Ou seja, é uma vida de oração que irá nos habilitar a lutar contra a ansiedade. Venceremos a nossa ansiedade com o joelho no chão. É falando com Deus diariamente, é clamando ao Senhor todos os dias. Olha para mim, ninguém vence a ansiedade sem oração. Ninguém vence a ansiedade sem falar com Deus. Ninguém vence a ansiedade sem se colocar na presença do Senhor em oração. É o que Paulo falou aos filipenses. Porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica.
E eu quero terminar, eu preciso terminar com algumas aplicações. Primeiro, queridos, para uns, a ansiedade é uma reação emocional e normal, caracterizada por sentimento de nervosismo, tensão, medo, apreensão. Tem gente que consegue identificar uma ansiedade boa. Eu tenho dificuldade com esses novos conceitos. Por exemplo, é um conceito de que a ansiedade tem o seu aspecto bom. Cadê os psicólogos aqui? Me explicaram o seguinte, que é a ansiedade que nos move, né? Se eu defino que eu vou chegar do outro lado da rua, é a ansiedade que me faz chegar no meu objetivo. Bem, isso a gente poderia falar que é outra coisa. Poderíamos usar outro nome. Esse conflito de conceitos que tem gerado problemas em nosso meio. Antigamente eu achava que havia duas espécies de ansiedade. Uma ansiedade que é essa preocupação exagerada com o futuro, e a outra ansiedade que é uma patologia, uma doença, um transtorno. Aí eu fui conversar com os profissionais da área, e eles falaram para mim, não, Ricardo, é a mesma coisa. Eu falei, rapaz, se é a mesma coisa, então é pecado, segundo Jesus. Pode ser até que você esteja em um estágio avançado, em que hoje você já perdeu o controle dos seus sentimentos. E a sua ansiedade agora culminou em sintomas físicos, inclusive. Mas não deixa de ser pecado por causa disso, segundo a palavra de Deus. A verdade é que praticamente todo mundo considera o pecado, a ansiedade um mal normal. E deixou de ser pecado por ser um transtorno. Irmãos, não podemos pensar assim. Não há nada que justifique nós nos preocuparmos demasiadamente com nada nessa vida. É evidência de falta de confiança no Senhor. É fato que a maioria de nós se sente com medo diante de alguns grandes desafios. E semana passada nós aprendemos que o medo em si também não é um problema. O problema é quando o medo te paralisa. Isso a gente aprendeu semana passada. A ansiedade é um estágio pior do que o medo. A ansiedade é aquela pessoa que nem tenta, né? Ou nem esperou o mal chegar, nem esperou o mal acontecer, e já projeta os males que acontecerão caso ele siga por esse caminho. Queridos, eu sei que muitos de nós têm verdadeiros motivos para sentir medo e ansiedade. Problemas como enfermidade, desemprego, uma crise familiar, a violência que nos cerca. São fatores que podem desencadear em nós esse tipo de medo, esse tipo de sentimento. Mas nós somos novas criaturas. E precisamos, de fato, dar testemunho de que o Senhor conduz a nossa história. Ainda que de vez em quando preocupações intensas sobre algo que foge do nosso controle tente nos dominar, tente tocar em nossa saúde. Vários homens de Deus se viram ansiosos em algum momento. A Bíblia conta a história de Abraão e Sara, que eles ficaram ansiosos depois que o Senhor falou que eles teriam um filho. E olha que eram idosos. Mas a ansiedade deles os levou para o pecado. Na falta de confiança ao Senhor, eles tentaram providenciar um filho por conta própria. Os irmãos conhecem a história. A ansiedade ela é democrática. Ela atinge todo mundo, desde o gigante Abraão e Sara, passando pelo rei Saul e até todos nós. Mas nós precisamos sair daqui com a consciência de que a ansiedade só piora as coisas, nunca melhora. Nos livrarmos dessa cadeia que nos aprisiona definitivamente, depositando nossa confiança somente em Jesus em oração.
Um amigo meu chamado Júlio César, um pastor querido, especialista em saúde mental, ele diz que a ansiedade é inútil, pois por mais ansiosos que estejamos, não conseguiremos acrescentar sequer alguns centímetros no curso de nossa vida, como Jesus falou. Ela não nos fortalece para as tensões do futuro. Ela não tonifica os nossos músculos da alma, mas afrouxa-os. Ela não nos equipa para lutar, mas enfraquece-nos. Ela não nos capacita para vencer, mas ela nos derrota. Aí ele lembra que é na oração que nós nos livramos da ansiedade e da preocupação. O pregador britânico Charles Spurgeon, ele disse que nossa ansiedade não esvazia o sofrimento do amanhã, mas apenas esvazia a força de hoje. Queridos, não tem outra coisa para te falar, se não te convidar a viver em oração. A uma vida de constante oração. É diante do Senhor, confiando que nós temos um Pai no céu, confiando que Jesus intercede por nós, que nossas grandes preocupações vão se diluindo, se desfazendo. Os problemas permanecerão lá. Mas nós iremos encarar os nossos problemas agora do ponto de vista de um filho de Deus, de alguém que sabe que é filho de Deus. Eu quero terminar lendo um texto contigo. Agora eu peço para você abrir no Evangelho de João, capítulo 8. João, capítulo 8, versículo 29. Evangelho de João 8, 29, diz assim: aquele que me enviou, Jesus falando, né? Então está falando de Deus, Deus Pai. Aquele Pai amoroso que ele citou em Mateus 5. Aquele que me enviou está comigo. Não me deixa só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Palavra de Jesus. A pergunta é: como andar ansioso? Fazendo sempre o que agrada o Pai. Procurando em primeiro lugar satisfazer o Pai. Procurando em primeiro lugar a vontade do Deus Pai. Irmãos, eu te convido a ter uma vida de constante oração, de trabalho. Ninguém vai trabalhar menos depois dessa pregação, não é isso? Ninguém vai se esforçar menos. Ninguém vai projetar menos o futuro. Projete o seu futuro. Trabalhe com afinco. Onde for necessário. Se prepare. Planeje um futuro de abundância para a sua família. Mas não esqueça de colocar Deus em primeiro lugar. Quero finalizar aqui com a frase de Spurgeon, que nos ensinou a transformar cada ansiedade em um pedido de oração, em um motivo de oração. Transforme cada motivo de ansiedade em um motivo de oração diante de Deus. Amém?